Café Brothers, episódio 119. Tive que dar uma olhada ali, cara. Galera, é o seguinte, hoje nós estamos aqui com um cara que ele já é um brother nosso aqui e a gente tá muito feliz de receber ele de volta aqui no café. Ele teve aqui, qual que foi o episódio mesmo que você teve aí? 38. O episódio 38, né? Mas antes dele se apresentar, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Celero Telecomunicações, a E-Forte Incorporadora e a Águas Rosário do Sul, né? Flor do Pantanal. Tá aqui o nosso amigo Juninho, o Rafa e o Thiago Tamioso, que nos ajuda e faz acontecer o Café Brothers. Galera, é o seguinte, e antes dele se apresentar aqui, que ele já é um brotherzão nosso, eu quero deixar essa indicação, que inclusive foi um presente que ele me deu, né? Esse livro aqui, O Brasil Possível, a biografia de Herbert Bartz. Galera, você que é do agro, está estudando agronomia, você que já concluiu agronomia, você que é um colaborador de uma fazenda, você que é o proprietário, cara, todo mundo do agro não pode deixar de ler esse livro. Esse livro, ele já mudou a minha vida umas 2 ou 3 vezes. E eu não estou falando só da parte técnica, tá? Uma grande história, uma história muito inspiradora de alguém que venceu muitas dificuldades e inspirou outras pessoas e ajudou a alimentar o mundo com mais eficiência. Então, fica a minha dica aqui desse livro. Alex, muito obrigado por estar de novo aqui com a gente. Eu queria que você se apresentasse para a galera que não te conhece, falar o que você faz hoje, aí, as suas atribuições. Muito bem, boa noite aí, galera que nos assiste, que nos ouve. É um prazer estar aqui de novo. Então, eu fui vítima no episódio 38 e depois vitimei outras pessoas, né? Então, fico muito feliz de ser um brother aqui, de vez em quando vitimar, né, outras pessoas, entrevistar outras pessoas. Eu gosto muito. Eu acho que as histórias, como você falou do seu Bartz, elas são uma ferramenta poderosa de mudança na nossa vida. É muito mais barato aprender com o erro dos outros, né? Exatamente. Então, pessoal, eu me chamo Alex Meloto, Marcel Meloto, eu tenho 38 anos, moro aqui em Maracaju já há 12 anos, trabalho na Fundação MS, hoje eu estou na cadeira de diretor executivo, faz 8 anos já, sou casado, tenho 2 filhos, o Lucas e o Matheus, e sou biólogo por formação, e fiz minhas pós-graduações e até o doutorado em agronomia. No entanto, a minha ocupação hoje é de gestão, então o que eu faço principalmente é dirigir o carro e atender o telefone. Basicamente é isso. No entanto, é um empenho muito grande estar lá na executiva da Fundação MS, uma instituição tão relevante para Maracaju e para todo o nosso estado. Estamos lá com quase 80 funcionários, ajudando, assim como o seu Bartz, a fazer esse Brasil possível. E ele é um cara muito querido por nós e era um fã do Showtech. Então nós temos várias fotos, várias participações dele no Showtech. Então ele dizia que a evolução veio pela ciência. Então, é claro que o produtor rural sempre diga, a ciência está, na maioria das vezes, atrás do produtor rural, né? Porque ele está tentando e a gente vem arrumando. Ô, Alex, seguinte, cara, hoje na verdade, convidei você aqui para a gente bater um papo e falar sobre o agro globalizado, né? Vamos dizer assim, né? Eu sei que recentemente você fez uma viagem, vamos dizer assim, uma viagem missionária, numa missão de conhecer e desbravar esse agro global. E eu queria que você falasse um pouquinho como que você entrou nessa viagem, qual foi o acesso, e a gente vai falar um pouquinho aí das particularidades, tentando linkar um país com o outro e com o nosso país, né? A nossa realidade, né? Então, por gentileza aí, como que você chegou e teve acesso a essa escola, vamos dizer Bom, assim? eu estou fazendo parte, então, de um programa global de pesquisa, de uma escola do Reino Unido, criada lá na década de 50, chamada Nuffield International. E essa escola tem por objetivo fortalecer o networking global entre os seus participantes. Não é uma escola formal, a gente não se considera aluno, apesar de se chamar de schooler ou de Nuffieldiano, mas é muito mais uma comunidade e que fortalece demais o senso de comunidade. Então, essa rede, né, ela abre portas muito poderosas. Então, os Nuffieldianos, eles se ajudam muito. E então esse programa ele tem 3 etapas.
Bom, primeiro, antes de mais nada, você tem que se inscrever e ser selecionado. Uma vez selecionado, você tem uma bolsa de estudos para executar o seu projeto. Então, para ser selecionado, você passa por uma entrevista e uma avaliação do seu projeto. Então, a entrevista em São Paulo, com neofieldianos, inclusive de outros países. Eu fui entrevistado, por exemplo, por uma mulher da Irlanda, que foi neofieldiana em 1970. Tá, mas essa escola, a entrevista é em português ou em inglês? Não, é tudo em inglês. Tudo Não em existe inglês? português, Não existe 100% inglês. Só se fala inglês. Português é só para fazer piada com os colegas, só. Até porque no meu ano, nesse ano são 80 alunos, só tem 4 brasileiros. Então, o Brasil é uma das menores delegações. Eu sou, acho que, o 21º brasileiro da escola. 21º, 22º. Então, uma vez aprovado com a bolsa, o programa ele é dividido em 3 etapas. O primeiro é um congresso global onde todos os alunos do mundo se encontram, e esse ano foi no Brasil, foi em março. Então a gente se reuniu em Campo Grande, depois em Bonito. A segunda etapa são as viagens em grupo, chama Global Focus Program. Então a turma é dividida em grupos de 10, e a escola elabora roteiros, e você escolhe o roteiro que você quer fazer. As pessoas que escolheram o mesmo roteiro se encontram em um país e dali elas partem. O meu roteiro partiu da Austrália. E a última etapa, que é a que eu começo agora, são as personal travels. Aí são viagens focadas no seu projeto de pesquisa. Então eu preciso desenrolar ao redor do mundo um roteiro que atenda os objetivos do meu projeto. Então eu já fui para os Estados Unidos há uns dias atrás, e agora já estou estruturando uma próxima viagem que engloba Polônia, França e Inglaterra. Então, na Polônia, eu vou visitar um colega que trabalha numa estação de pesquisa, então eu e ele vamos rodar ali, ele vai me levar em outras instituições de pesquisa, empresas privadas. Depois, na França, eu pretendo visitar o Stafit, que é uma empresa de pesquisa, então estou bem focado no meu tópico de trabalho, que é ligado à Fundação MS. Então, hoje, inclusive, eu consegui falar com o CEO global da Stafit, numa porta aberta por um neofieldiano. Não, esse cara é amigo meu, vou passar o contato, fala com ele. Então, a Neofield encurta os caminhos. E eu quero voltar na Inglaterra para visitar uma feira chamada Groundwell, que é muito tradicional no país e sempre pode trazer aprendizado, especialmente para o Showtech, né? Cara, tudo isso aí voltado. E qual que é o teu projeto? Você pode falar qual que é o teu Claro, projeto? claro. O meu tópico, a gente chama tópico de pesquisa, o projeto de pesquisa, é relacionado aos modelos globais de pesquisa e difusão de pesquisa e difusão de tecnologias agropecuárias. Então eu quero saber como que o mundo se move, como que os sistemas de produção se movem e buscam conhecimento pela geração e difusão de tecnologias. Como que lá na África, lá no Zimbábue, os produtores de mirtilo definem as variedades? Tem dia de campo? Como que a China multiplica o arroz, a tecnologia do arroz? Quem define qual variedade vai usar? Então, como eu disse, eu estou muito focado no negócio Fundação MS para trazer bons exemplos para melhorar o nosso trabalho aqui no Brasil. Cara, que bacana, cara. Então, assim, só fazendo um adendo, eu acho que é, nesse, vamos dizer assim, não existe acaso, né? Mas eu, sem te conhecer, eu tive uma ideia, só que eu tô fazendo isso com a mecanização. E eu não tenho uma escola para fazer isso. E você encontrou uma escola. Exatamente. A rede, né? A gente fala escola ou rede, ela encurta os caminhos. Exato. Então, ela te coloca perto de pessoas que você demoraria meses para acionar. Exatamente, Isso é cara. muito legal. É um privilégio. Deixa eu te falar, e esse custo? Você tem um patrocínio, é do seu bolso? Como que Não, é? a bolsa é de um patrocinador. Então a bolsa é revertida, uma parte dela para você e você se vira com isso. Então eu tenho que tirar meus vistos, eu tenho que elaborar meu roteiro, eu tenho que comprar minhas passagens, tudo dentro daquele orçamento que é em torno de $20.000. É o que sobra para você fazer suas etapas. Então a viagem em grupo custa um tanto desse dinheiro e aí você vai gastando, né? Que sobrar, você faz suas viagens pessoais e você tem que se virar. A última parcela, ela só é paga depois que você entrega o relatório. Então, os últimos $3.000 ficam retidos na escola. Você tem que viajar com o seu próprio dinheiro. Quando você entregar o relatório, eles te reembolsam. Que legal, cara. Cara, assim, ô Alex,
A gente nem tinha conversado sobre isso, sobre essa escola ainda, mas é muito legal isso, cara. E outra, isso não tem nem um jeitinho brasileiro, né, cara? Não O, tem. o cara tem que ser reto, direto e objetivo. Tem que saber muito bem o que quer, porque não tem desvio na conduta, né, cara? Você tem que ir lá saber realmente o que você quer, aprender, voltar e trazer o resultado. Dentro de cada tópico, de cada patrocinador, tem uma relação, né? Então, a definição do projeto, tudo isso deixa seu trabalho mais objetivo ou menos objetivo. Eu defini para mim mesmo que eu queria ser o mais objetivo possível, porque o meu maior ativo é o tempo. Tem gente que é menos objetivo. Eu fui muito focado, estou muito focado. Até porque é difícil, com 2 crianças pequenas em casa, você sair 37 dias. Como eu saí. Então, é claro, minha esposa é maravilhosa, assim, a casa quase que se tocou melhor sem mim. Mas não é fácil. Então, tenho colegas que são solteiros. Eu encontrei um colega no Reino Unido que ele tinha saído do Brasil em março, eu encontrei ele em junho, ele estava viajando ainda. Março, abril, maio, junho, 4 meses. Ele falou, cara, eu já tomei 33 voos. Então, beleza, né? Como eu não tenho esse tempo, não quero me dar o luxo nem de ter esse tempo para fazer isso, eu preciso ser muito objetivo. Então, Claro, focado na viagem. esse tipo de viagem é muito diferente de quando você faz uma viagem mais turística ou para visitar alguma coisa. Entendi. Porque é muito intenso e muito proveitoso. Né? Você começa às vezes 4 horas da manhã, volta pro hotel 6 horas da tarde e tem uma reunião ainda até as 8 da noite. Então isso aconteceu várias vezes. A gente saía cedinho, almoçava sanduíche, comia sanduíche, voltava pra pousada no máximo 6 horas, às vezes 5 e meia da tarde, e 6 horas chegava algum no fio de ano mais antigo para conversar com você lá. Então, cara, e aí são oportunidades, por exemplo, no Reino Unido eu conheci uma no fio de ano que foi Schooler em 1956. Ele tem 94 anos. Cara, hoje é muito fácil planejar uma viagem. Você pega teu celular aí, compra a passagem. Em 1956, falei, Jill, ela chama, né? Falei, Jill, como que você fazia? Ela falou, olha, a gente ia na embaixada da Inglaterra e perguntava com quais países a embaixada tinha bom relacionamento. Ah, Brasil, não sei. Então tá bom, a gente comprava a passagem e ia para outra embaixada. Lá a embaixada se encarregava de te guiar. Só que não era um dia em cada lugar, era um mês, uma semana. Então a gente ficava 2, 3 meses em cada país. Não dava pra ir voltar rapidinho. As coisas eram demoradas, às vezes você pegava trem. Então, cara, como que você perde uma oportunidade dessa? Não dá, né, cara? Eu fico acordado até meia-noite. Não dá, né? Não dá. Cara, é o seguinte, vamos desenrolar agora um pouco essa história aí. Nessa última trajetória, eu sei que você teve na China em 2016, a gente vai dar uma pegada também nesse gancho aí da China, que para mim é um país assim avassalador como eles estão fazendo tudo muito rápido. E é em tudo, não é só na agricultura, na construção, na indústria, em tudo eles estão fazendo. Mas vamos falar dessa mais recente agora que você foi. Qual foi o primeiro país que você foi? Bom, essa perna, digamos assim, né, era o meu Global Focus Program. Então a gente se encontrou na Austrália. E então nós fomos em 10 pessoas, 6 australianos, 1 neozelandês, 2 americanos e eu. Todo mundo se encontrou lá no norte da Austrália, numa cidade chamada Kununurra, que é bem no norte da Austrália mesmo. Então Qual que é o estado? Victoria? Não lembro. Adelaide? Não lembro. A Austrália só tem 7 estados, né? Sim, então sim, tudo é grande, não lembro. Norte, na Austrália do Norte, não lembro. Uhum. Mas não é difícil de encontrar porque a Austrália só tem 7 estados. O fato é que é uma região tão isolada que nem se recicla lixo lá porque não tem para onde levar. É tão distante das grandes cidades, então basicamente é o deserto e Kununurra. Então as fazendas são grandes, eu fui numa fazenda de pecuária de 450 mil hectares. Só tem 9 invernadas. Entendeu? Tem 30 funcionários e boa. 40 mil vacas, produz 25 mil bezerros por ano, toca de helicóptero, a fazenda vai até o porto. O gado vai a pé até o porto, carrega no navio, vai vivo para a Ásia. 2 helicópteros e acabou. Não é a região do Outback lá que eles falam? Sei. Cara, eu assisti Então, uma assim, série sobre isso. Eu tenho uma noção do que você tá falando, entendeu? Ninguém reforma pastagem, ninguém faz cerca, ninguém faz nada, cara. Vai tocando com o que tem ali. É muito extensivo, porque é tudo muito grande. Então, pô, você começa a ver as diferenças, né?
Então, uma região com baita potencial de irrigação, tudo por gravidade, você paga para usar água. Então, a gente visitou a estação de pesquisa, a gente conheceu pesquisadores de lá, parcerias com universidades e ensaios em áreas de produtor. Então, assim, requer um desenvolvimento tecnológico também, porque é uma região isolada. Então, tem um baita potencial, como eu disse, tem potencial para irrigar 100 mil hectares, Nossa. só que depende de política pública. E aí a gente se dividiu lá, cada um foi para uma casa de família e eu fiquei na casa do prefeito. Eu e esse colega da Nova Zelândia fiquei na casa do prefeito. É um prefeito para algumas cidades, então ele é 3 cidades. Então, pô, conversei pra caramba com ele sobre isso. Tão grande como prefeito para 3 cidades. Como o Estado. E aí eles têm uma situação com os aborígenes muito parecida das nossas com os indígenas. Só que lá os aborígenes negociam, eles trocam terra. Não tem esse negócio de aqui minha área que é sua. Ah, você quer? Então tá, o que você me oferece? Você me oferece. Os aborígenes têm autonomia para fazer. Tem autonomia. Eles trocam terra. Trocam uma área produtiva pelo triplo em outro lugar. Tá tudo certo. Então, assim, aí você começa a ver coisas muito diferentes. Por exemplo, a relação com a água, né? Lá é paga e é tudo por gravidade. Então, há 60 anos atrás, alguém olhou um rio lá e falou: se a gente levar aqui 15 metros, a gente irriga a planície inteira. E fizeram e levou mesmo. E levou água. Então, tem uma cooperativa que gere os canais, que limpa, que monitora. E na entrada da sua fazenda tem uma roda d'água que fica ali marcando quanta água você usa. No final do mês vem a conta, você paga. E Que aí, massa, cara. uma agricultura super diversificada, do melão ao milho, na mesma área. Então, 13, 14, 15 cultivos, muita mão de obra estrangeira, porque a Austrália é muito privilegiada na geografia, tá perto de todo mundo, né? Alex, só um adendo agora que você está falando aí. Agora fez sentido a foto que um amigo meu me mandou da Austrália, do Benjamin. Até ele me mandou a foto, eu falei, cara, não faz sentido nenhum. Vamos supor que aqui essa mesa é um talhão, na frente do talhão corre um rego d'água. Isso aí. E aí para dentro as valetas. Exatamente. Agora fez sentido para mim. Essa região que eu fiquei, a gente tem que lembrar que a Austrália é tão grande, então quando a gente fala de um país, tem que ter muito cuidado. Uma coisa é você falar da Holanda, que tem 4 milhões e 200 mil hectares. É o Brasil. É a soja de Mato Grosso do Sul. 4 milhões e 200 mil hectares. Outra coisa é falar da Austrália. A Austrália é tão grande que se você for para Sydney, é melhor ir pelo Chile. Se você for para Perth, é melhor ir pela frente, pelo Brasil. Então o continente é tão grande que você pode ir pelos dois lados do globo. Então, pô, é muito diferente. Uma coisa é você ir para Sydney, para Tasmânia, para Perth, outra coisa é ir para Canberra. São regiões completamente diferentes. Então, essa dinâmica do país, a gente tem que ter muito cuidado para não generalizar. Quanto tempo você ficou lá na Austrália daí? Bom, então, da Austrália, mais ou menos 7 dias. Em 7 dias você fez tudo isso? Teve um fato engraçado, que eu perdi o avião de ida, né? Eu perdi o avião. Aonde? Eu fui no dia errado, no Brasil. Voei no dia errado. Então eu perdi todos os primeiros voos, demos um jeito lá e consegui pegar no dia seguinte, então eu cheguei um dia atrasado, mas consegui rodar, encontrei o grupo lá. De lá a gente foi para Inglaterra, não, da Alemanha, da Austrália a gente voou para o Zimbábue, que é um país na divisa com a África do Sul, mais ou menos o centro-sul da África. Mais 7 dias. Então lá mesma dinâmica. Visitando fazenda, cooperativa, propriedade, empresa. Assim, de turismo não teve nada nessa viagem. A gente teve uma tarde livre em Londres e uma tarde livre em Amsterdã. Porque o voo era no outro dia. Foi o tempo que a gente teve para fazer alguma coisa que não visitar alguém. Tá, e aí, beleza, você saiu da Austrália, foi pro Zimbábue. Como é que é essa realidade lá na África, lá? No continente africano. Tem né? mais uma coisa curiosa sobre essa viagem, essa saída para o Zimbábue, que a gente voou de Perth para Dubai, se eu não me engano, de Dubai para uma cidade na Zâmbia chamada Lusaka, e de Lusaka para Harare, que é a capital do Zimbábue. Então, nesse voo de Dubai para Lusaka, uma aeromoça estava conversando com um amigo americano e falou: vi que tem alguém com a bandeira do Brasil no uniforme e tal, que era eu, e ele me chamou. Aí ela olhou pra mim e falou: eu sou brasileira. Eu falei: que legal. Ela falou: eu reconheci a outra bandeira, que eu fiz um uniforme com a bandeira do Mato Grosso do Sul.
Eu falei, de onde você é? Ela falou, eu sou de Aquidauana. Pô, que legal, mano. Cara, a coisa mais engraçada quando você tá fora do Brasil, você encontra outro brasileiro, cara, Qual tu a fica doido, chance de cara. você encontrar uma aeromoça de Aquidauana no meio da Zâmbia? Ok. Então, aí você começa a enxergar. Lógico que já no primeiro país você começa a enxergar as diferenças. E a nossa cabeça, pelo menos a minha, sempre viaja com efeito comparativo. Então, pô, você. Primeiro que você sai do Brasil. Depois você vai para a Austrália. Daí você sai da Austrália para o Zimbábue. É tipo, a Austrália pagando $30 australianos por hora para colher melão e o Zimbábue pagando $3 americanos por dia. Eu visitei fazenda, Xandó, que o pivô tinha sido colhido na mão. A máquina estava parada, a colheitadeira estava parada. Mas por quê? Porque é mais barato pagar $3 por dia para colher na mão do que ligar a colheitadeira. Sério, Né? cara? Você vê a realidade dos países. E o Cara, cara ir lá na Austrália tocando avião de helicóptero. tocando gado de helicóptero. 2 helicópteros próprios, mais 2 alugados. É isso aí. Aí eu visitei fazendas no Zimbábue também, que o proprietário. O Zimbábue passou, nos anos 90, um processo chamado Revolução das Terras. Quando os negros chegaram ao poder, eles tiraram os brancos das fazendas. O governo tirou os brancos das fazendas, os zimbabueanos. O Zimbábue é uma colônia inglesa. Então o zimbabueano padrão é loiro dos olhos azul. E nesse processo sobraram 11 fazendas que estão com os mesmos proprietários de antes da Revolução das Terras, que sejam brancos. Então lá há uma segregação contra os brancos, os zimbabueanos brancos. Então eu visitei uma fazenda que o proprietário pagava arrendamento para os invasores. O governo tomou a fazenda dele, colocou as famílias, uma espécie de assentado, e eles não produziram nada. 3 anos depois o governo chamou o proprietário de volta e falou, viu, você não quer voltar lá para sua fazenda? Falei, eu quero. Mas para fazer o quê? Não, para produzir, porque quem está lá não está produzindo nada. Então você vai lá e faz um acordo com eles. Aí ele paga 10% da produção como arrendamento. Essas famílias formaram uma vila no entorno das áreas e lá elas ficam, recebendo arrendamento da terra que é dele mesmo, que foi invadida. Nossa, mano. Então você faz ideia da diferença que é. Aí você sai do Zimbábue, que o produtor falava, a gente não pensa no próximo ano, a gente só produz. Porque as coisas mudam. Em 20 anos eles perderam o dinheiro 3 vezes. O governo cobra 25% para você botar dinheiro para dentro do país. Então, se você tem uma empresa e você exporta, na hora de você converter a moeda que você recebeu para o ZIM, que é a moeda deles, ele cobra 25%. Tudo que é item de luxo é sobretarifado em 60%. Cortador de grama é item de luxo. Então, assim, você tem um governo extremamente contrário à produção. E aí você sai de lá e ainda assim você vê a gente produzindo um monte de coisa. E aí você sai de lá e vai para Inglaterra. Aí o produtor vira e fala, cara, aqui eu tô nessa fazenda, tô arrendando essa fazenda há 6 gerações. Eu preciso pensar em 50 anos. Então você saiu de um lugar que o produtor falou, cara, eu não posso pensar no ano seguinte, eu só tenho que produzir. Para um país que o produtor vira e fala, cara, eu tenho que ser tão bom no planejamento que eu tenho que planejar 50 anos. Saca? Nossa, cara. Saiu da Austrália, foi para África, né? Fala para mim uma particularidade que você viu lá, tirando essa parte dos conflitos, por exemplo, uma cultura que eles estão plantando lá. Cara, o produtor, a África ela tem solos muito, muito diversos. Tinha momentos que você olhava, parecia que você estava na Suíça, colhendo mirtilo, por exemplo. E outra hora os caras brigando com os avestruzes, derrubando cerca. Então, o Zimbábue é um país muito discrepante. O avestruz selvagem. É. Monstro do animal. E você via zebra nas fazendas. Então, algumas peculiaridades. A África tem o Zimbábue, né? A gente fica falando África, mas a África é um continente com países completamente diferentes. O Zimbábue, ele é um país com algumas peculiaridades. Por exemplo, a questão da caça, que é muito legal. Eu fiquei num parque de caça lá, são 300 mil hectares telados com uma tela dupla. Uma tela, 30 metros, outra tela. Não sai nenhum animal lá de dentro, não entra nenhum animal lá de dentro. Não sai um cachorro e não sai um elefante. Então, poxa, aí você vê que os caras, a gente chegou lá e aí a gerente do parque falou, olha, a gente vai ali sedar um leão, se vocês tiverem a fim de ir. Claro que todo mundo quis ir, né? Largamos mão do almoço e fomos pra lá. Então, porque eles estavam sedando um leão, eram 4 irmãos, estavam sedando para acompanhar, para distribuir eles no parque, para depois serem caçados. Então, para algumas pessoas parece um absurdo, né?
Mas é uma peculiaridade da África, a liberação da caça. E a proibição, por exemplo, da Inglaterra, recente agora também, uns 2 meses atrás, a Inglaterra proibiu a entrada de troféu de caça. Então, quer dizer, se tu for na África e caçar, você não pode mais levar. E a Inglaterra é uma tradição caçar. Eles são um dos maiores caçadores da África. Eles começam a gerar problemas para alguns países Economicamente falando. por conta do elefante, por exemplo. Não tem predador natural. Então tem países que a população de elefante está tão grande que começou a comprometer a produção agrícola. Não tem como cercar. Eu fui numa plantação de laranja, 900 hectares. Cara, tudo telado. E aí o que eles fizeram? Eles começaram a usar o bagaço de laranja para cevar os elefantes num outro lugar. Aí eles construíram um lodge, então você se hospeda lá e vê os elefantes. Eu fui lá para tentar afastar da produção de laranja, porque, cara, se o elefante quiser derrubar uma cerca, ele vai derrubar. Com certeza, né? Então, assim, é uma dinâmica global que o efeito de um país aqui, cara, a proibição do troféu de caça na Inglaterra vai gerar um impacto monstro lá em alguns países da África, porque o elefante está com superpopulação. Você não controla mais. Então, enxergar a caça é diferente do que a gente enxerga aqui. Lá é exatamente o esporte. Ah, mas pode matar uma girafa? Pode. E o elefante? Pode também. Nesse parque que eu fiquei, chama Bubby Valley, eles não matam o elefante. Mas é porque eles não querem. E aí existe todo um processo para você caçar. Não é assim, eu vou lá e caço. Você tem que comprar um pacote para ficar no Bubby Valley. Você tem que comprar 21 dias. A diária custa $3.500 americanos. Gera economia então do país, pô. Não só isso. Gera economia e alimenta a população. Eles têm em volta 3 comunidades. O gerente do parque falou, provavelmente essas são as comunidades da África que mais comem carne, porque a gente doa em média 60 mil quilos de carne por ano para eles. A carne da caça. Exatamente. Então você compra o pacote, compra 21 dias. São $3.500 por dia. Aí você é obrigado a comprar 3 animais, caçar 3 animais, um grande, um médio e um pequeno. Então, por exemplo, um leão, um dos Big Five, um médio, por exemplo, um impala, um búfalo é big, né? E um último javali. Então, o leão, um big, custa $40 mil. Você é obrigado a comprar um. E aí, se você caçar, isso é para tentar caçar. Se você não matar, azar o seu, você tem que pagar igual. Se você matar, você tem que pagar $4 mil para limpar e destinar a carne. E se você quiser trazer a cabeça, você vai gastar mais uns $12 mil. Então, o resumo, para você caçar um leão nesse parque, nesse lugar, custa mais ou menos 150, 160 mil dólares. Então, o parque tem pista de jato. A fazenda era do pai da ex-namorada do Príncipe Charles. Então, a fazenda só tem 6 quartos, é um lugar espetacular. Então, a caça movimenta a economia. É diferente o conceito do que a gente enxerga. Então, por um lado, serve de exemplo para a gente, de como é possível, e aí gera um monte de perguntas, mas precisa, mas para quê? Cara, é uma criação de animais selvagens para serem caçados. Não, então, eles se reproduzem, cara, e reproduz muito rápido, é tudo. As populações estão controladas e as espécies estão preservadas. Exatamente. Ninguém vai matar todos os leões, pelo contrário. Claro que não. Isso aí. Então, bicho é bicho e gente é gente. O Zimbábue tem algumas peculiaridades religiosas. O componente religioso é muito forte. Lá são muito supersticiosos, acreditam num monte de coisa. Então, eu costumo enxergar os países pelos seus componentes: econômico, religioso, cultural, né, e político, que daí influencia a economia. Então não adianta você olhar só para um. Então de lá, depois de 7 dias, a gente viu muita coisa legal. A gente andou bastante pelo Zimbábue, tipo 700 km de carro, numa van, na verdade. Então a gente, por vários dias, comia sanduíche. Não tem onde parar, né, cara? Não tem tanta estrutura assim. Comeu carne de girafa, você nem viu lá. Não. Eu comeria, cara, não tem problema. Não, você nem sabe se era. Comeu o sanduíche lá. Cara, né, é uma alimentação um pouco diferente, né? Menos carne é cara, então comia, assim, mas mais ou menos. Então tinha um host lá, que é um ex no Fio de Ano, Phil Weller, um cara super querido. Então ele que organizou tudo pra gente, e ele nos acompanhou na vanzinha lá por vários dias. E depois do Zimbábue? Do Zimbábue a gente foi pra Inglaterra. Então aí vem outra, né? Você sai do lugar que o produtor fala que não pode pensar no ano seguinte para um lugar que o cara fala, eu tô arrendando essa fazenda há 6 gerações.
Eu preciso me planejar para os próximos 50 anos. E é engraçado que em todos os países, eu já contando o fim da história, né? Eu enxergo duas coisas que fizeram eles crescerem e que eu acho que vão nos fazer crescer. A primeira é a agroindustrialização, que é a conversão do produto, a agregação de valor no produto. Lá na Austrália, o melão sai numa caixa de 1 metro por 1 metro. O produto está pronto para consumo. Lá na Holanda, a batata sai pronta para consumo, num pallet de 1 metro por 1 metro. Na Inglaterra, os produtores buscam diversificação. Na Austrália, buscam diversificação. Na Holanda, buscam diversificação. Então, eu visitei fazenda na Inglaterra que o produtor tinha um cemitério dentro da fazenda como um negócio paralelo. A gente foi no cemitério. Assim, Tá plantando gente dentro. Ele começou a... Plantou gente aí também no Ele fundo da pegou uma fazenda. área da fazenda que era na divisa com a rodovia e meteu um cemitério, fez uma capelinha de madeira lá e é grama e jardinagem, cara. Tem academia dentro da fazenda, tem barracão para alugar para manutenção de carro, lá tem muito, chama Farmer Shop, que é um mercado na frente da fazenda. Claro que não dá para comparar ter o mercado aqui, né? Mas é algo que os produtores estão buscando, que é as duas coisas, a agroindustrialização e a diversificação. Então, Dentro isso é do comum para todos os países. contexto da Europa, você está falando ou de todos? Cara, de todos os países. Todos os Tá. países. E lá na Europa, como é que tá lá? Tipo, você encontrou alguém que tá pesquisando tecnologia, produção? Como é que tá dentro desse contexto lá na Inglaterra? Lá? Então, a Inglaterra é um país que tem uma dependência da própria agricultura muito pequena. É um país com um PIB de 1 trilhão de libras e investe em subsídios 2,7 bilhões. Então é um troquinho e não está preocupado com produzir o próprio alimento. Para eles está muito mais cômodo comprar dos outros, diferente da Holanda, por exemplo. Então, cada país tem uma dinâmica muito diferente entre si. Então, a Holanda tem 10 mil hectares de estufa. 10 mil hectares. Nossa, é muita coisa. Um país com 4 milhões e 200 mil hectares, que tem 17 milhões de habitantes. Então tem que enxergar o país um pouco diferente. Então você imagina, a Holanda tem a área que o MS tem de soja. 4 milhões e 300 mil hectares. Lá mora 17 milhões de pessoas. O Brasil, com seus 240 milhões de habitantes e toda a sua extensão, recebe 6 milhões de turistas por ano. Sabe quantos que a Holanda recebe? Faço ideia. 20 milhões de turistas por ano. Então você entende a diferença da dinâmica do país? Eu fui lá na ilha Texel, onde a genética Texel dos ovinos foi desenvolvida. É uma raça, é uma ilha na Holanda. Cara, o ferry boat vai com 800 carros de hora em hora. Toda hora. 800 vai, 800 volta. Então, movimento turístico absurdo, bicicleta, trailer. Então, os países têm dinâmicas muito distintas. Então, você conversa com o produtor na Inglaterra, ele fala, cara, o governo não subsidia, nós estamos contentes, só que nós não podemos deixar a terra. Para a gente receber, nós temos que estar aqui. Então, lá tem o SFI, Sustainable Farming Incentive, é um grupo de incentivos, são 8 incentivos, e tem empresas especializadas em te credenciar nesse tipo de incentivo. Então, é uma atividade profissional receber subsídio. Regulamentado, o governo é profissional em fazer. Não é, uma coisa muito natural, muito óbvia fazer isso. As pessoas estão produzindo minimamente, com baixas produtividades, eles mesmos reclamam, eles mesmos dizem que não tem estímulo para melhorar os índices produtivos. Estrutura velha, barracão velho. Então estão buscando diversificar para agregar valor à propriedade rural. Investindo em energia fotovoltaica, alugando barracão para o vizinho. Então, construindo casa para vir da cidade morar. O governo te paga, se você tiver um barracão e você estiver disposto a transformar numa moradia, ele te dá 10 mil libras. E você ainda pode, para você reformar isso, para você transformar numa casa, você pode arrendar, alugar essa casa para alguém. Mas esse 10 mil libras é por mês ou por ano? Não, para você converter o barracão em uma parte dele numa casa. Entendi. Então o agricultor tá, vamos dizer assim, com a palavra, tá sem tesão de plantar lá. Nenhuma. E aí um país que tem 1,7% do PIB ligado ao agro só, não é igual no Brasil que é 35%. Então se der tudo ruim no agro pro país, não acontece quase nada. Eles estão super contentes conosco, porque somos eficientes e conseguimos fornecer alimento barato para eles.
Eles estão super contentes. Quanto mais soja a gente produzir, melhor para eles. Continua plantando, Porque o preço vai cair, exatamente, que o preço vai cair. É engraçado, uma coisa também comum dos países, né? O Brasil, ele é amado e odiado. Odiado, entre aspas, por alguns países que falam, cara, vocês são muito eficientes, vocês produzem tudo melhor que a gente. Então eu ouvi isso de um produtor de mirtilo lá no Zimbábue, o cara falou, bicho, o Brasil é muito bom nisso, cara. E imagina se o cara descobre que você tá na frente de uma das fundações que Não, deixa isso sim. melhor ainda. E eles então, uns amam, a Inglaterra ama, porque a nossa eficiência resulta em preço menor. Quanto mais a gente produzir, mais o preço cai. Outros odeiam, no bom sentido, né? A Austrália, porque, cara, não, o Brasil concorre com a gente com tudo. Então, isso mostra como eles nos enxergam, né? Isso foi uma observação legal. Eles enxergam queimada, a Amazônia pegando fogo foi uma coisa que reverberou muito, que nem é tão verdade. Nem era, né, teve aquele compartilhamento do Macron, que é uma foto antiga, que nem é da Amazônia. Então, tudo isso reverberou muito, muito em outros países. Então, a Amazônia queimando, um pouco de futebol, carnaval e eficiência agropecuária. Mas uma eficiência pautada em desmatamento. Quando a gente veio, o Congresso Global foi aqui, eu vim com um grupo para Maracaju. E quando eles começaram a ver as APPs, quando eles começaram a ver as reservas legais, eles me perguntavam o que é isso. Eu falei, isso aí é propriedade rural. O Brasil tem 64% do território preservado. A Europa tem 1,8% em alguns países. E aí, eles falaram, mas como assim? Eu falei, o produtor aqui ele é obrigado a deixar 20%. E ainda preservar isso aí, cuidar da preservação, cercar, não deixar acesso, fazer manejo sustentável. Se tiver rio, é mais outro tanto, que é a área de preservação permanente. Então, essa é uma informação que poucos países sabem, não chega. Por exemplo, eu andei de Montana até o Nebraska, que ia dar aí mais ou menos aí vamos colocar aí uns 500 quilômetros aí, rodado. Pô, Alex, dá pra contar as árvores, velho. É isso aí. Não tem, cara, árvore. Entendeu? Aí você pega do Nebraska e vai subindo pro Colorado, que também não, cara. E é interessante como que o governo enxerga isso, né? Por exemplo, na Inglaterra, cara, eles querem que você pare para voltar o mato, para voltar a flor, para voltar polinizador. Então eles querem transformar a área produtiva, a área de pasto, em área de preservação de volta. Né? Só que para isso eles pagam o produtor. Eles estão dispostos a comprar essa espécie de PSA, Pagamento de Serviço Ambiental para o produtor rural. Inclusive, grandes grupos de empresários na Inglaterra estão comprando terra. As terras são muito caras lá, comprando terra para receber subsídio. Quando você vai para a Holanda, que foi o próximo país, a dinâmica já é diferente. O governo quer que você produza. Nós temos que lembrar que a Inglaterra saiu da União Europeia. Então, eles não compactuam mais com as leis que a União Europeia define. Então, a União Europeia é ótima em exportar leis e exigências. A Holanda está dentro. Então, a pressão que o produtor rural está recebendo na Holanda é imensa, por conta de um monte de coisa, desde nitrogênio na água até altura de árvore em algumas regiões, porque está atrapalhando a migração do pássaro, não sei o que lá. Meu Deus, cara, isso aí eles... Então você não pode você não pode ter árvore com mais de 10 metros de altura. Vamos criar um programa para os lobos retornarem à Holanda. Aí eles têm lá uma população de mais de 300 lobos que estão comendo bezerro, potrilho, estão comendo tudo. E não podem fazer nada, não pode matar, não pode cercar, porque eles criaram corredores entre as fazendas justamente para os lobos passarem, e agora estão com um problema ambiental, que são os lobos. As políticas mudam com frequência, então os produtores reclamaram muito disso pra gente. As políticas mudam, às vezes, 2 vezes por ano. Agora pode, agora não pode. E muitas regulações. Por exemplo, você não pode ter mais do que X vacas por hectare lá. Não pode ter superpopulação de vaca, porque o dejeto é um problema. Para eles. Para eles. Então você tem um país que você está na praia aqui, você anda 200 metros, é menos 3 metros. Então você tem que tirar água. Aqueles moinhos que são a tradição da Holanda, que lá é moinho, não é para moer grão, é para bombear a água ou para fora na chuva ou para dentro na seca, porque aquilo é responsável pela irrigação dos talhões.
Então, se você deixa secar, você fica a terra improdutiva. Então, eles têm grandes canais, que são uma espécie de rios elevados, e aí aqueles moinhos jogam água para esses canais quando está sobrando água, na época de chuva, e põem de volta na época da seca. Só que os produtores, eles estão pressionados pelo governo a reduzir a produção, por conta dos problemas, especialmente com dejetos, especialmente o gado de leite. Então tem produtor buscando produção orgânica, e aí você tem um país super desenvolvido tecnologicamente falando, a Inglaterra não é tão desenvolvida, já a Holanda é completamente diferente. Cara, a Holanda tem 10 mil hectares de vidro, de estufa. Então, as culturas, o cultivo protegido lá é de altíssima tecnologia. Produz-se muito em pequenos Tem espaços. que fazer muito com pouco. Exatamente, um país pequeno, com muita gente, e que aprendeu a exportar tecnologia e a exportar produto. Então, como eu disse, essa relação com o alimento é que muda. Tem país que está disposto a importar tudo e está tudo certo. Tem país que não quer importar nada, que quer ser autossuficiente. E aí você pega um país como a Holanda que está com problemas, por exemplo, com dejeto. Não tem o que fazer mais, não tem onde colocar. Então tem regiões mais sensíveis que o governo está comprando a fazenda. Ele te paga 120% da fazenda, do valor da sua fazenda, só que você nunca mais pode ter pecuária de leite no teu CPF, no teu nome. É um compromisso que você faz com o Qual que é o governo. problema aí com o cocô da vaca? Tá O sujando? dejeto é rico em muitos nutrientes, especialmente nitrogênio, fósforo, e isso é um nutriente até uma certa dose, depois ele é um poluente. Então você imagina toda essa bacia chamada Holanda repleta de dejeto para dentro, você não tem mais água para tomar. Porque é muita vaca. A Holanda é um país que é um país muito velho, então esses moinhos, eles são uma criação, eles dizem que é deles mesmo, de mais de 600 anos, que aí a Índia copiou e distribuiu para o mundo o moinho de bombeamento. Então, a gente tem que lembrar que nós estamos falando de países, a Europa é o velho continente, né? A Austrália tem 300 anos, o Brasil tem 500. Aí nós estamos indo para países, né, com uma história muito mais longa. Do que a nossa. E áreas pequenas. Caramba, mano. Gente pra caramba, uma área pequena, tudo super intensivo, como é que faz? E deixa eu te falar, e depois da Holanda, você foi para algum lugar ainda? Nós fizemos Austrália, Zimbábue, Inglaterra, Holanda, e o último país dessa perna foi a Geórgia, que é um país No leste europeu? do lado entre a Turquia e a Rússia, país pequeno, mas também espetacular, de uma história fantástica, com muitas peculiaridades, como por exemplo, é o primeiro registro científico da antocianina, que é um componente, um composto que é resultado da fermentação da uva, popularmente conhecido como vinho. Então a Geórgia tem o primeiro registro científico da produção de vinho no mundo, 8 mil anos. Caramba, na Geórgia. É por isso que eles focam tanto nisso, porque esses 8 mil anos que eu comentei é um registro científico. Existem outros registros de presença de vinho, mas o primeiro registro científico comprovado é na Geórgia. E eles têm uma maneira peculiar de produzir vinho. Claro que tem lá o sistema europeu tradicional, usando do jeito que a gente conhece, mas eles têm o jeito georgiano de produzir vinho, que é basicamente com um barril de barro enterrado, de mais ou menos 600, 800 litros, chama quarry, é tipo um vaso de argila, com um formato peculiar, parecendo uma gota invertida, mais ou menos assim, enterrado. Então eles colhem a uva e colocam toda essa uva lá dentro, esmagam ela e colocam lá dentro, não colocam absolutamente nenhum aditivo. Eles ficam umas 2 semanas pressionando essa uva, misturando, porque a parte grossa sobe, então mistura. E isso fermenta naturalmente. Então eles têm todo um cuidado na hora de colher a uva, se chover para a colheita, porque a chuva tira aquela camadinha, aquele pozinho que tem em cima da uva, que, segundo eles, é o fermento do vinho. Fez isso, 15 dias, eles fecham esse tambor, antigamente com uma pedra, hoje com a tampa de vidro, e deixa esse vinho que já parou o processo de fermentação, deixa ele mais 6 meses ali dentro. Depois tiram dali, colocam no tonel de inox, por mais 6 meses, depois engarrafa e fica na garrafa por mais 1 ano. Aí a oxidação termina, o processo está pronto. Caramba, mano. E a Geórgia tem... Você chegou a experimentar isso? Muitas vezes. Muitas vezes. Eu trouxe para cá, trouxe 2 garrafas. Nesse processo eu tenho 2 mentores. E aí eu trouxe 1 garrafa para cada um deles. O primeiro eu já consegui entregar, que é o Luciano Muzi Mendes,
Então, eu entreguei para ele semana passada uma garrafa de vinho georgiano e um molho de pimenta do Zimbábue. E o segundo mentor eu ainda não consegui entregar, já conversei com ele algumas vezes, mas não consegui entregar, que é o nosso governador Eduardo Riedel. Então eu trouxe uma garrafa para ele também, e a gente ficou de conversar na volta e ainda não nos encontramos. Então, se ele vir aqui, a gente tá tentando uma agenda com ele. Se ele vir aqui, vou te convidar para você vir junto aí na mesa, então. Tem gente muito mais próxima que ele. Luciano é um deles. Luciano Ah, mas o Musumeci. Luciano, a agenda dele é terrível, mano. A agenda dele é umas 3 vezes pior que a minha, a sua. Então, então esse processo ele gera um vinho georgiano. E essa região que tem os vinhos, que eu estive uma parte do tempo nela, chama Caquete. Tem mais de 500 variedades de uva. Eu tomei um vinho lá que tem 450 variedades de uva dentro da garrafa. Nossa. Tem as mais comuns, a Saperavi, por exemplo, uma variedade de uva que produz vinho tinto, mas o volume de variedades é de mais de 500 variedades na região. E o que mais que eles cultivam lá na Geórgia? Bom, como eu disse, os países eles têm dinâmicas muito distintas entre si. A Geórgia é um país que, quando conquistou sua independência da Rússia, distribuiu a terra, dividiu a terra entre os moradores. Então, todo georgiano nascido lá nos últimos 30 anos tem um pedacinho de terra. Tem áreas que o hectare está dividido em 10, porque tinha regiões muito populosas que foram divididas matematicamente. E a ovinocultura é muito comum na Geórgia, é uma atividade comum, só que ela é extensiva. Então, o que significa? Significa que no verão tem pasto e no inverno os pastores viajam com as ovelhas pelo país. Ô, louco. É igual antigamente, eles dormem lá com as ovelhas. Tem os pontos de parada, eles vão migrando os rebanhos em busca de pasto. Esse pasto, ele basicamente está nas regiões naturais, nas áreas de reserva. Isso está causando uma degradação ambiental imensa no país. Imensa. Porque é muita ovelha Muita mesmo. ovelha, mais de 1 milhão de cabeças. Nossa. Então as terras não são suficientes. O sistema de produção ele não é suficiente para Para ter produzir. uma equalização natural. As propriedades muito pequenas. Então eu visitei uma fazenda lá que, segundo eles, é a maior do país, tem 22 mil hectares. É a maior do país. Nossa. Então eles já estão produzindo amêndoas, ovinocultura, então tem pasto, tem gado de leite, e eles montaram um frigorífico de bovinos, suínos e ovinos. Então, Só um frigorífico no país? Frigorífico. Não. Tem mais, né? Mas essa Aham. fazenda, ela, como eu disse, que a agroindustrialização para mim é muito comum entre os países que estão buscando eficiência. Então eles têm a criação de gado, criação de ovelha, criação de porco, porco é barracão, e eles estão montando o próprio frigorífico. Além disso, é uma produção de amêndoas, produção orgânica de amêndoas. Então eles têm lá uma planta de beneficiamento de amêndoa que faz até a farinha. Caramba, mano. Mas é uma fazenda, né, cara? Isso é uma fazenda imensa, para eles imensa, 22 mil hectares. Eles disseram, a gente visitou lá algumas áreas com a Associação dos Produtores lá, a Federação da Agricultura. Eles acreditam que é a maior fazenda da Geórgia. E aí lá tem uma coisa curiosa, que as heranças, então essa Associação de Produtores tem um trabalho muito específico com as mulheres. Porque as heranças, elas são deixadas para o filho homem, tradicionalmente, e não para a mulher. Então, eles têm um trabalho de reinserção da mulher na agricultura, porque historicamente elas não herdam as propriedades, mas sim os homens. Porque eles acreditam que, bom, se o homem herdar, a mulher vai casar com o homem e vai ter a terra. Sim. Mas aí, de novo, passa para o filho homem, e a filha mulher sempre fica sem. Então, são as peculiaridades culturais, religiosas que eu comentei antes, né, que são bem distintas entre os países. Então, a Geórgia já é um país que sofreu bastante com as guerras, especialmente contra a Rússia. Então você imagina ser um país de 6 milhões de hectares guerreando contra a Rússia. Aliás, é a Rússia que guerreia contra você, né? Exato. E mesmo depois da independência, ela sofreu muitas sanções da Rússia. E nos últimos 15 anos, 10, 15 anos, é que eles, enfim, estão se reorganizando como nação independente, apesar da independência ter ocorrido há mais de 30 anos atrás. Essas questões culturais e, vamos dizer, de geopolítica, ela acaba interferindo diretamente no agro. É o que nós estamos falando aqui, né, cara? Por exemplo, um país pequeno desse ficar sem energia, como vai produzir vai produzir em larga escala leite, por exemplo? A Rússia deixou eles 10 anos sem energia elétrica. O interior do país. Tinha energia só na capital. Então lá eu vi uma árvore
que é o ser vivo mais velho que eu toquei, ela tem 900 anos. Então é engraçado, eu Caramba. visitei castelos, visitei mosteiros, eu visitei uma igreja lá que foi construída há mais de 1.200 anos atrás. Então ela é datada do ano 800 depois de Cristo. E quando os russos invadiram a Geórgia pela primeira vez, eles cobriram todas as igrejas de cimento. E essa independência veio há 30 anos atrás. Então eles estão ainda num processo de tirar esse cimento dos afrescos da igreja. Você imagina uma pintura maravilhosa de 1.200 anos coberta por cimento. E Putz. agora eles estão lá quebrando isso para transformar, para a igreja aparecer de novo. Então, nessa igreja que eu fui, o, o altar é original. As paredes são as originais. Os blocos de mármore são os originais. 1.200 anos atrás. E você olha para aquele negócio e fala, cara, como que faz isso há 1.200 anos atrás? Aquela madeira, aquelas poltronas de madeira, as originais, 1.200 anos. Aí eu vi a árvore de 900 anos. Falei, cara, Então você estava bem dizer do lado da guerra, então, porque a Geórgia está próximo da Ucrânia, né? tá próxima do Azerbaijão, próxima da Turquia, da Rússia. É uma região de bastante conflito, e foi muito, muito marcante para mim ver, conversar com as pessoas que presenciaram a guerra. Nossa guia falou, olha, então a gente tinha uma tradutora, porque a maioria deles falam georgiano, né? Então ela falou, olha, minha mãe era professora, ela ficou 8 anos sem receber salário. Como é que sobrevive, cara? É isso que a gente perguntou, como que sobrevive? Produzindo um pouco de alimento e, o curioso, ela não deixou de dar aula. Porque ela tinha plena certeza de que ela só ia mudar aquela realidade ensinando, passando o conhecimento dela para frente. Olha que são as pequenas lições, né, que a gente vê, né? Às vezes você vai para um país e quer ver a Torre Eiffel, né, cara? Né? Olha que a visão daquelas pessoas. Nossa, cara. Da Geórgia você veio para os Estados Unidos. Não, aí, então a nossa viagem acabou dia 8 de julho. E aí cada um voltou para sua casa. E aí cada um iniciou, após isso, as suas viagens pessoais, aí mais focadas no tópico. Esses 37 dias que a gente ficou fora, como um grupo, é muito legal, porque o grupo tinha que se virar, não tinha guia, não tinha tradutor, a gente com a gente mesmo, tinha alguns hotéis reservados, alguns carros alugados, mas a gente tinha que dirigir, a gente que tinha que... Então a Nuffit se organiza muito bem em grupo, tem o líder do dia, tem uma série de uma organização muito inglesa, digamos assim, e as coisas rodam muito bem. É lógico que o convívio em grupo dá para gravar um podcast só sobre convívio em grupo. Porque, Da BO. cara, na primeira semana, cara, dá para ver as fotos. Cara, tá todo mundo feliz, cara. Eu sofri muito na Austrália porque são 12 horas de fuso, né, cara? Então eu chegava às 10 da manhã, me dava um sono, cara, que eu não tinha, teve dias que eu nem fui jantar, eu fui dormir. E aí 1 hora da manhã você acorda, e aqui no Brasil 1 da tarde, o pau tá torando aqui, você quer falar com todo mundo, né, bicho? Então isso dá uma zoada no plantão. Na segunda, terceira semana, cara, já a turma começa a chorar, aí já começa a pegar quarto separado no hotel, porque não quer mais dividir quarto. É, E eu, cara, teve uma amiga da Austrália, né, a Catherine, uma pessoa muito querida, uma puta liderança na Austrália, falou um dia, falou pra mim, Alex, cara, você não reclama de nada, você come o que tem, e eu dividi quarto com quem mandava dormir. Teve um dia que na Holanda, a gente ficou numa casa em 10 pessoas. E, bicho, pra mim tá certo, se eles falavam pra ir no banheiro por último, eu ia, não tinha... Aí eu falei, Catherine, eu sou um pobre coitado lá de Maracaju, talvez a maior oportunidade de desenvolvimento pessoal da minha vida, você acha que eu vim aqui pra reclamar? Ah, começou a chorar. Eu falei, cara, você é a minha fortaleza nessa viagem. Porque eu olho pra você, você tá sempre igual. Mas você acha que eu tinha direito de reclamar? claro que não, pô. Nossa. Quando que eu ia ter essa oportunidade, assim, dessa Exatamente. maneira, numa viagem não turística, de estar lá conversando com o produtor, né? De estar lá no Zimbábue, cara, com o diretor do parque, que é caçador, e o outro cara numa fogueira no alto de uma montanha, ouvindo o porquê de se ter a caça. Sabe, tá lá na Holanda, o cara falou, não, você quer subir lá no moinho? Eu falei, eu quero, então vamos lá, o cara é o zelador do moinho, é a 6ª geração que tá lá, morando dentro do moinho. Cara, subi lá, filmei o moinho, tudo de madeira, cara, você nem acredita que funciona ainda o negócio. Cara, são oportunidades que eu não me sentia no direito de reclamar de absolutamente nada. Então é muito legal essa parte do convívio em grupo,
das definições no coletivo, vamos jantar onde, como é que, né, um monte de conta para pagar, um monte de coisa. Acabou isso, aí cada um iniciou suas viagens pessoais e foi a minha primeira viagem pós GFP, que a gente chama, foi para os Estados Unidos. Eu voltei 2 semanas atrás, num roteiro que era uma viagem da Fundação MS. Eu nem ia nessa viagem, só que a nossa primeira viagem foi tão econômica que sobrou dinheiro do caixa coletivo. E aí cada um recebeu sua parte de volta proporcionalmente. E aí eu comprei as passagens e fui com os meninos num roteiro que a gente já tinha organizado, que envolvia feiras, produtores rurais, cooperativas. A gente visitou revenda. A cooperativa a gente não visitou, a gente visitou revenda, empresa de pesquisa, foi muito legal. Então era um roteiro bem parecido com o meu talk de pesquisa e eu fui com eles. Então a gente foi a Chicago, Des Moines. De Des Moines a gente foi para Dakota do Sul, numa cidade chamada Volga, de carro, e aí de lá a gente veio descendo. Então ficamos uns dias no Dakota do Sul, rodando áreas com consultor, com Matt, e fomos a uma feira chamada Dakota Fest, uma feira pequena, bem menor que o Farm Progress Show, e foi super legal. Fomos recebidos pela diretora da feira lá, Melissa, ficou até a tarde com a gente lá. Então foi uma experiência muito legal, especialmente de troca de informações quando a gente pensa em Showtech. De lá voltamos para Des Moines e ali rodamos algumas áreas e de novo visitamos o Hans, que foi o meu colega de GFP, que planta no Iowa. Eles moram lá, então a gente foi na fazenda dele, foi super legal, conhecemos a avó dele, foi bem legal reencontrar o Hans e visitar uma fazenda, aí sim, uma fazenda grande, que eles plantam 7.000 hectares, dividido em mais de 100 talhões. Eles têm mais de 80 contratos de arrendamento. Nossa! Então é uma dinâmica completamente diferente. Chegamos lá, o Hans tinha convertido os números da fazenda de dólar por acre para reais por hectare. Então, entregou os números de soja, número de milho. Então, é muito legal você conseguir. Isso que eu acho legal dessas viagens. A parte mais legal é você conseguir ter a informação de quem está gerando a informação. Ninguém te conta, não tem guia, Exatamente. não tem. O cara está mostrando o número Você da fazenda pega dele. na base ali. Exatamente. Né? Então, os caras estão com prejuízo na soja e no milho. Tem uma safra cheia, 180, 200 sacos de milho por hectare. Soja nas piores áreas, 50, 58 sacos. Mas estão com prejuízo. Né? E aí foi legal. Eu perguntei, Hans, quais os teus 3 maiores problemas aqui? Ele falou, cara, meu maior problema é o nitrogênio na água. O nitrogênio é um dos elementos mais difíceis de se retirar da água. E a região do Iowa, onde eles ficam lá, o Iowa tem 3 milhões de pessoas. Então, se o Iowa fosse um país e a gente tirasse ele dos Estados Unidos, ele seria o 14º maior produtor de milho do globo. Então, pouca gente, muita produção. As grandes cidades lá têm 150 mil habitantes, 180. Então, o primeiro problema dele é o nitrogênio, porque muitas cidades fazem captação superficial. E o governo está procurando quem é que está largando nitrogênio, que para produzir 200 sacos de milho tem por 500 kg de ureia. Nem é ureia, eles colocam amônia em gás, é líquido, vira gás e fixa no solo. É um sistema bem diferente do nosso. E esse nitrogênio vai para o curso d'água. Então esse é o primeiro problema dele. O segundo problema, que também me assustou, e que para mim serviu de escola, que é muita cara do Brasil isso, é o custo das máquinas. Ele falou, nós estamos ficando inviabilizados pelo alto custo das máquinas. Isso numa fazenda que eles só compram máquina de segunda mão e tem fila de espera para comprar as máquinas deles, porque eles cuidam muito bem. Então ele falou, a gente foi comprando máquina e hoje nós temos muito mais máquina que a gente precisa. E nós temos que reinventar, reescrever o sistema de produção, um sistema de produção pautado em grade, pautado em vira-solo, porque tem que descongelar, porque uma série de coisas. E o terceiro problema é a água. Então eles estão estudando irrigação, o custo estimado dele lá é de $10 mil para irrigar um hectare. Nossa! Então é inviável para ele hoje, do jeito que as coisas estão lá, não paga a conta. Então é muito legal ouvir isso do produtor que está lá, né? Do cara que está lá, eles são alemães, mas ele é a 6ª geração que está lá nas áreas. É que assim, como que eu vou dizer assim, tem aquele ditado que o brasileiro, cachorro vira-lata, né? Que ele, vamos dizer assim, paga pau muito pra quem tá lá fora. Eu falei, galera, é o seguinte, cara, a internet tá aí, mostra o que quer, cara. O negócio é você tá lá e entender o contexto do cara.
No meu contexto de mecanização, o que o pessoal gosta de mostrar? O trator grande, o 9R, a X9, a colheitadeira, lançamento da Case, que está lá, tratores com grade gigantescas, plantadeiras gigantescas. Todo mundo quer mostrar isso aí, cara, mas é o seguinte, não, porque lá nos Estados Unidos trabalha o dono e o filho do dono, e, cara, eles trabalham assim porque não tem gente, irmão. É isso aí. Entendeu? E aí nós estava falando aqui no backstage que de pequenas propriedades, o cara planta lavoura e trabalha na cidade, outro emprego. Muita gente. Entendeu? Muita Então, gente. assim, é, cada região dos Estados Unidos, que é um país de escala de continente, é grande demais o país, cada região tem uma particularidade. Agora imagina você que viajou vários países no contexto de agricultura, que cada lugar você conheceu uma particularidade. Imagina a tua cabeça como que ficou esse mix de comparações. A gente tem que se policiar, porque senão você fica doido de tanta crítica que você quer fazer. Então, pô, você vai lá nos Estados Unidos, por exemplo, os caras compram, praticamente não tem fungicida. Nossa pesquisadora, a doutora Ana, ficava se perguntando, a gente foi numa revenda, ela falou, cadê os fungicida? Não tem fungicida. Caldo do gelo, né? Não tem, cara, tem produtor lá que nunca plantou soja, cara. Tem produtor de soja que nunca aplicou fungicida. Então, é um sistema que tem uma safra por ano. Então, o Hans tem 7 mil hectares de área própria, presta serviço em mais 3 mil com 4 pulverizador. E tá tranquilo, tá sobrando máquina. Tá sobrando máquina. Então, quando você olha, porra, mas aí, tá vendo? O Brasil tinha que ser assim, tinha que vender herbicida a granel. Eles compram a granel, cara. Você vai na revenda, é um tambor lá de 20 mil litros, chega de carreta. O cara vai com a caminhonete, a caixa de 1.000 litros ali, encosta e enche e vai embora. Então, cara, não dá pra você. Eu acho que tem bons aprendizados. Exatamente. Mas quando você olha para um sistema de produção de uma safra só, sem plantio direto, esse cara aí que tá do teu lado, ele desenvolveu um processo que dificultou a nossa vida primeiro para depois facilitar. Muito. Então é muito mais fácil o que eles fazem lá, cara, mete a grade e acabou. Põe o trator lá, trabalha 24 horas por dia, vira tudo e depois planta. Planta na manteiga. Só que o custo ambiental tá chegando, né? Então, eles também têm dificuldade de aumentar a produtividade. Isso que você tem um solo lá de 4, 5, 6% de matéria orgânica. Então, a região lá no Iowa, pô, 600 milímetros. Só que a neve conta. 2 metros de neve, cara. A neve conta. Então a neve umedece o solo de maneira espetacular. E uniforme, né? Uniforme. Assim, aí você vai. A gente foi na Universidade do Iowa, na Iowa State. Cara, fomos em alguns trabalhos de pesquisa, vamos pro campo. Cara, os caras estão de novo preocupados com o nitrogênio que está indo pro curso da água. Então, pô, o custo tá chegando, a conta chegando. Ambiental das 200 sacas de milho tá chegando. Então, eu não enxerguei muita diferença entre nós e eles. Tá todo mundo no mesmo barco, cara. Exato. Todo mundo, quando vai na hora da venda, é tudo o mesmo preço, cara. Eles estão com prejuízo. O Hans mostrou os números da fazenda dele lá, com a soja e no milho. $113 de prejuízo no milho e 80 na soja. Prejuízo, negativo, conta vermelha. Alex, seguinte, cara, com certeza nós vamos ter outras oportunidades aqui pra gente bater um papo, né, cara? É um assunto sempre gostoso de falar, né, cara? Viagem, cultura. Isso aqui tem bate-papo pra mais de hora, né, cara? Tem. Entendeu? Mas hoje, nesse episódio aqui no 119, eu queria que você falasse pra galera aí qual foi o seu maior aprendizado pessoal que você vai trazer e carregar pra tua vida nessa última perna de viagem que você fez por esses países. Bom, esse tipo de viagem, eu estava fazendo com o Daniel, esse de nosso presidente, um balanço, né, de quanto que se ganha numa viagem como essa. E a gente tem opiniões parecidas, que é 70% um ganho pessoal e 30% um ganho técnico, digamos assim. Então, o crescimento pessoal é muito maior do que o ganho técnico. Então, tem vários pontos. O primeiro é cada vez mais dar valor para o que está aqui, para quem está te esperando, para o que você construiu aqui em termos de relacionamento, não em termos de coisas materiais. O segundo é a consolidação de quem você é, porque o convívio em grupo fortalece quem você é e quem você acha que é. Então esse convívio em grupo ele te expõe, porque não tem ninguém para te ajudar, não tem tradutor, não tem guia, Você tá vulnerável. meu amigo, você está vulnerável, você tem que se virar. E se você chorar, cara, teve uma colega que perdeu a avó, meu amigo, lá na Holanda, não tem nem o que fazer, não tem como sair, não tem como ir embora. Quando eu tava na China, teve um colega que morreu a mãe, ele assistiu o velório pelo celular.
Na China você não pode sair quando você quiser, não é bem assim. Então, esse é um ganho e o pensamento lateral, sabe? O pensamento lateral é o impacto do impacto, é como as coisas, enxergar as coisas não exatamente como elas são, como elas estão te mostrando ali. Então, para você criticar, ter um senso crítico, que é aquele senso questionador, você tem que ter as informações maiores. Então, nem tudo que você vê lá no Zimbábue é pobreza. Aquelas pessoas, elas estão morando lá porque elas estão lá naquele barraco de palha há 800 anos. Então você não tira elas de lá. Então se você vê uma imagem aqui na tela do computador, você fala, meu Deus, é pobreza, porque a gente até pode fazer, mas elas vão continuar lá. Eu tenho colegas que tocaram grandes projetos sociais do Zimbábue, por exemplo, de juntar o gado das comunidades, fazer um confinamento para vender o gado um pouquinho mais gordo. O projeto dele foi encerrado por pressão política. Então, as coisas são do jeito que são, não é à toa, né? Então, esse pensamento lateral, eu fui muito treinado na viagem a isso. Você olhava as coisas, mas por que é assim? Será que é pobreza ou será que é riqueza? Sabe? Isso foi muito legal. Será que é pobreza ou é estilo de vida? Ou é cultural. Ou é cultural, né? E vou te fazer uma última pergunta, né, cara? Você já respondeu a nossa pergunta aí no teu episódio, mas eu trouxe essa pergunta aqui porque alguém que vivenciou, eu digo assim uma palavra eu nem sei se essa palavra é correta, mas experienciou, que para mim é viver na prática, né? Entendeu? Várias culturas, tanto no contexto religioso, como na culinária, quanto na bebida, quanto no contexto do dia a dia mesmo, do povo ali. E eu queria perguntar para você, quero perguntar para você o que é fracasso. O que é fracasso? Pô, você tá treinando a braba mesmo, hein? Cara, você tem diferentes linhas para dizer que é fracasso, né? Mas na sua linha, na linha do Alex, nas atualizações do último Alex, hein? Cara, é difícil dizer. Para mim, talvez fracasso é a tristeza, mas a tristeza é parte do processo. Talvez a tristeza contínua. Não tem uma definição. Tem que dar uma pesquisada, viu? Essa você... Isso eu não encontrei ainda. Tá bom, ué. Vou deixar para uma próxima, aí você pensa aí. Beleza? Alex, curtiu estar com a gente aí, cara? Muito bom, como sempre. Muito bom estar aqui. Eu agradeço você, né? Eu ia pedir para você deixar suas redes sociais aí, mas como o pessoal sabe, você é um indigente social. Indigente digital. Indigente digital, né? Não tem nenhuma uma rede social. E se você for muito próximo dele ou conhecer, você tem o WhatsApp dele, você vai ver os stories dele no WhatsApp. Irregulados ainda. Se vê muito, eu bloqueio. Se vê muito, eu bloqueio. Brincadeira, não bloqueio. Mas se você quiser ver o Alex ou falar com ele, você pode vir na Showtech 2025. De 20 a 22 de maio. 20 a 22 de maio. E aí você pode ter a sorte de encontrar ele, porque ele anda mais que lobinho na Showtech. E espero que, cara, a gente tenha contribuído com vocês aí que vai ouvir ou assistir esse podcast, que esses assuntos aqui que nós falamos possa transformar a sua vida, que é a nossa, vamos dizer, essa nossa filosofia aqui do Café Brothers, que são histórias reais contadas por pessoas reais. Estamos em todas as plataformas digitais, no Instagram, no @cafébrothers4, e também se inscreve lá no nosso canal no YouTube, Café Brothers. Estamos também no Spotify, em todas as redes sociais, você colocar aí Café Brothers, você vai encontrar. Quero agradecer também aos nossos patrocinadores que estiveram até aqui, Celere Telecomunicações, E-Forte Incorporadora e Água Flor do Pantanal. Galera, se você chegou até aqui, curte aí, compartilha muito. Esperamos você até o próximo episódio. Valeu, um abraço. E o que o nosso convidado merece, galera?